Olá, eu sou a Juliana Rangel e vou mediar hoje essa live produzida pelo Estadão Blue Studio em parceria com a Milan Leilões. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é super importante para a indústria, que são as ferramentas de leilão. Muitas empresas se veem obrigadas a se desfazer de equipamentos que não servem mais, ou de sobras, ou até mesmo de sucata, mas não sabem como fazer isso. A gente está aqui com o Ronaldo Milan, da Milan Leilões, que vai nos explicar como é que tudo isso funciona. Por trás de todo esse esquema, por trás de todo esse tipo de venda, existe um aparato muito importante de assessoria tributária, assessoria ambiental, de estocagem, de separação por lotes, precificação, seleção de compradores, enfim, é algo bastante complexo, mas que o Ronaldo vai contar pra gente aqui agora mesmo como é que funciona. Ronaldo, bem-vindo. Obrigada. Obrigado, Juliana, por me receber aqui e por me ajudar a fazer a live e poder então transmitir um pouco do que é o mundo dos leilões, que foi o meu mundo nos últimos 36 anos de vida. Então, eu faço isso com muita satisfação. Maravilha. A Milan Leilões está há 36 anos já no mercado, já fez mais de 10 mil leilões, já vendeu mais de 10 mil imóveis, 100 mil automóveis, enfim, são cifras enormes, né? Eu queria que você explicasse para a gente qual é a diferença de você vender, de uma empresa vender esses itens que já não são mais utilizados, ou então de bancos venderem ativos que são dados em garantias de empréstimo, como imóveis, lanchas, grandes propriedades, por meio de leilão ou por meio de plataformas que a gente já conhece, que estão aí disponíveis no mercado. Qual é a diferença? Bom, basicamente é assim. A diferença que existe entre você utilizar uma plataforma e utilizar o leilão é que na plataforma você é o vendedor diretamente com o consumidor. A plataforma ela faz uma venda direta. No leilão existe um leiloeiro no meio entre o vendedor e o comprador, e esse leiloeiro ele é corresponsável juridicamente com a venda. Então, diretamente ligado no Código do Consumidor. A reclamação, se ela vier, ela vem diretamente para você. Se houve um erro no meio do caminho, o erro foi você que praticou. Quando você usa um leiloeiro, o leiloeiro ele faz essa intermediação entre o vendedor e o comprador. Existe um decreto-lei que regulamenta a profissão do leiloeiro. O leiloeiro é corresponsável com as informações que ele presta e ele dá, tanto para quem vende como para quem compra, a segurança do negócio, né? O edital do leilão é o contrato, o pré-contrato. A batida do martelo é a assinatura do contrato. Então, esta venda e essa forma de vender através de leilão dá essa segurança jurídica. Os dois sistemas permitem que você suba o preço através de lances, ou faz o incremento do preço. Quando você usa o leilão, além do incremento do preço, você tem a figura do leiloeiro que ajuda quem vende e quem compra. A diferença que existe entre um pregão e um leilão é que o pregão é conduzido por um pregoeiro, seja ele um computador, uma inteligência artificial ou uma pessoa que está ali na sala pegando lances, ele está simplesmente pegando lances. Ele não conhece o que ele está vendendo. O leiloeiro não. O leiloeiro conhece o que está vendendo, ele sabe orientar o vendedor e o comprador em termos de avaliação, em termos de classificação do material, ele consegue orientar o comprador cria confiança no leiloeiro, na expertise do leiloeiro. Isso tudo resulta em segurança de venda e preços mais elevados e melhor resultado para quem vende e também quem compra com segurança. Sim. E que tipos de itens podem ser vendidos em leilão, Ronaldo? Tudo pode ser vendido em leilão, né? Desde um alfinete a um transatlântico. Tudo pode ser vendido em leilão. E quando eu digo tudo pode ser vendido em leilão, eu estou falando assim, os mais comuns, né? Veículos, máquinas operatrizes, arte, né? Toda forma de arte e também licenças, né? Patentes, né? Ideias, projetos e também o leilão também ele tem a forma do leilão reverso.
que é uma outra modalidade de leilão que permite você comprar através da ferramenta leilão. Então você pode comprar uma obra através do leilão, né? E vai ganhar aquela obra quem fizer o menor preço. Então tem o maior preço quando você está vendendo um bem, um ativo, e tem também o menor preço quando você está querendo comprar. A Milan tem as duas ferramentas, né? E ela te dá assessoria nas duas pontas. Ah, que ótimo. Então o que você está dizendo é que é interessante tanto para quem está vendendo, porque consegue posicionar o item de forma melhor ali no mercado e entre todas as propostas, e é interessante também para quem está comprando. Juliana, uma vez uma colega sua me perguntou, o senhor vem aqui e diz para mim que é bom para quem vende e bom para quem compra. Como é que pode ser bom para um e bom para o outro? Eu disse para ela, olha, é assim, quem vende, vende o que não precisa mais, não está necessitando mais daquilo. E quem compra, compra o que está precisando, o que está procurando. E essa diferença entre não precisar mais e precisar que faz ser bom para os dois. Ou aquele que está precisando vender, que não precisa mais, ele está mais suscetível a baixar o preço, a fazer um preço melhor para forçar a venda. Aquele que está comprando está precisando. Então, quando você está precisando de uma coisa, você quer e você pode pagar um pouco mais, até porque quando você encontra o que você está querendo, você quer resolver o problema. E aí está a diferença. Esse é o equilíbrio. É bom para os dois, porque quem vende, vende o que não quer, quem compra, compra o que precisa. Para quem compra é uma oportunidade, né? Exatamente. Ronaldo? Agora, você falou aí sobre itens que, às vezes, você não está precisando mais. No caso de uma empresa, por exemplo, isso é muito comum para a indústria, né? Tem os itens inservíveis, que são os que não servem mais, e tem as sucatas. Eu queria que você contasse para a gente qual que é a diferença entre esses dois termos. Bom, essa é uma grande pergunta, porque é assim, né? Primeiro, sucata, existe uma tendência a pegar sucata e jogar tudo na vala comum de que é sucata. O inservível é tudo aquilo que você não necessita mais. Então, se você não comprou uma máquina o ano passado para fazer determinado produto e você descontinua aquele produto, essa máquina deixou de ter serventia para você. Então, você pode disponibilizar daquele ativo, fazer capital de giro e tudo mais. Na sucata, existe uma diferença muito grande e é sutil. O que é a sucata e aquilo que é reclassificado e pode ainda ser utilizado. Sucata é tudo aquilo que não tem mais utilização naquela forma que ela está. Ela precisa ser reciclada. O inservível é tudo aquilo que pode ser vendido do jeito que está. Nas grandes indústrias, nas grandes montadoras, nas fábricas grandes, você tem a sucata mista, que é todo aquele resto que sobra, lata, pedaço de peça quebrada, não sei o que e tal, que tem que ir para o forno. E depois você tem, por exemplo, numa montadora de automóveis, retalho de estamparia. Você estampa a porta de um carro, tira lá o pedaço da janela, aquela chapa que saiu lá, se ela estiver bem classificada e separada, ela pode ser reutilizada por um outro segmento de indústria. E como a gente tem vários clientes que compram. Quando você pega uma bobina de aço e você tira a ponta da bobina, antes de você começar a estampar o veículo, sai a ponta da bobina. E no final da bobina sai também o fim da bobina. Isso você não utiliza. Mas são pedaços de chapa enormes, que a gente chama de capa de fardo, primeira corrida da bobina, e isso classificado é vendido como chapa. E não vendido como sucata. É um crime até, porque a diferença de preço é assim. É R$800 a tonelada para 5.000 a tonelada ou 4.000 a tonelada. Então, se você pega esse produto aqui e joga aqui, ele vira 800 a tonelada, que é uma grande mística. Eu vou misturar uma coisa boa com uma coisa ruim. Você nunca mistura uma coisa boa com uma coisa ruim. Quando você mistura uma coisa boa com uma coisa ruim, a tendência é ficar tudo ruim. Sim. As pessoas vão valorizar e avaliar o lote pelo que tem de pior e não pelo que tem de melhor. Porque a classificação depois fica difícil. Então, quando você tem uma coisa boa, você põe ela lá, ela vai ser vendida e vai ser avaliada como uma coisa boa de utilização, de produto de consumo, e ele vai conseguir todo o preço que ele precisa. E quando você tem um material ruim, ou quebrado, ou danificado, que precisa de reparo, você não mistura com a coisa boa. Você avalia ele no preço correto, você vai vender ele também. É muito interessante isso que você está dizendo, porque a sucata é exatamente isso. A gente acha que é lixo, né? Tende a achar que é lixo. E, bom, se for lixo, que precisa ter um descarte correto. A empresa não pode simplesmente se desfazer daquilo.
E 2 é que não necessariamente é lixo, pode ser reaproveitado de outras formas. Claro. E nesse caso, isso pode gerar receita para a empresa, né? Claro que gera. Você tem algum exemplo, assim, de um leilão de sucata que tenha gerado uma receita que possa surpreender? Tenho essa, eu vou te dar esse exemplo, mas antes quero brincar um pouquinho com você e quero dizer o seguinte, o lixo de uns, né, ouro dos outros. Esse é um princípio básico de um assunto. Aquilo que você acha que é lixo pode ser ouro para outros. Então, se você classificar bem, separar bem o material, você vai conseguir um resultado bom no todo. Eu tenho um cliente, uma montadora importante, a Mercedes-Benz, e a Mercedes-Benz tinha o hábito de fazer a venda de todo o material inservível dela, da sucata dela, de forma direta. E nós fomos lá e implantamos lá um sistema de classificação do material. Então, a primeira coisa que nós fizemos, nós começamos a classificar o material na linha de produção. Para o departamento de sucata, o material começou a sair classificado. E nós começamos, então, a vender através do leilão e através da classificação esse material. No primeiro ano, o histórico da Mercedes, ela vendia 2 milhões de dólares ano e no primeiro ano chegou a vender 11,4 milhões de dólares. Então, chegou gente da Alemanha para ver o que tinha acontecido, como é que no orçamento esse dinheiro apareceu e onde nós íamos colocar esse resultado também no orçamento deles, porque, poxa, esse dinheiro não estava nem previsto. E saiu dali, exatamente, principalmente da classificação do material. Olha só. Bom, você começou o início da nossa entrevista falando da vantagem do preço para quem está vendendo, né? Porque quando você oferece seu produto ali na plataforma, você tem a condição de receber diferentes propostas e isso naturalmente vai valorizar o seu produto. Mas além disso, a venda por meio de leilão tem outras vantagens também, que é a organização dessa venda. Eu queria que você falasse um pouquinho de toda a estrutura que vocês oferecem para quem está interessado em se desfazer dos inservíveis ou das sucatas ou de sobras, enfim. Obrigado pela pergunta. É assim, o pregão é só uma etapa do leilão, né? O pregão é a venda, é a hora que você capta os lances. E, como eu disse, ele pode ser feito por um sistema automático até. Fazer o leilão, preparar o leilão, começa com a identificação do produto, a separação do produto, a classificação do produto, né, o marketing correto, a venda, o pregão, o recebimento a avaliação antes, o recebimento da importância, a parte tributária, a emissão da nota, a venda, a entrega, né? E depois a assistência ao comprador, assistência ao vendedor pós-leilão, essas coisas todas podem acontecer. E também, hoje, quando você compra um leilão da Milan, você não compra o Milan, o Ronaldo, só o pregão. Você compra a logística da Milan. Você compra 100 mil metros de pátio e depósito, você compra vistoria veicular, você compra a nossa logística de remoção, você compra avaliação, você compra a nossa expertise, você compra o banco de dados de avaliação de todos os produtos similares que nós já vendemos no passado, você compra o marketing, você compra o pós-venda, assessoria tributária, né? E depois você compra também no pacote a entrega do produto e a solução do seu problema. Então, você começa na cadeia e termina com a gente. O pregão é uma das etapas, é uma das etapas do processo. É uma estrutura muito grande que você oferece para poder organizar isso tudo. Tem bastante gente, tem bastante volume de leilão, como você disse no começo, né? São vários leilões, mais de 10 mil leilões realizados, então o volume é grande. Então, para fazer tudo isso andar, é um leilão, 2 leilões por dia, né? Para fazer tudo isso acontecer ao mesmo tempo, a gente precisa de muitos colaboradores, mas eles estão bem integrados e bem afiados no processo, então a gente consegue atender todo mundo. Ronaldo, e tem também, além disso tudo que você falou, uma curadoria dos possíveis compradores, né? Porque às vezes eu imagino que tenha itens que são muito específicos, né? Que não deva ser tão fácil você encontrar quem compre, mas vocês já têm essa expertise, né? Eu diria para você que, principalmente no material inservível, na sucata classificada, na ferrosa, na não ferrosa, você hoje tem uma preocupação muito grande com a classificação de quem vai comprar, porque a gente tem uma preocupação muito grande ambiental. Quem vai levar esse produto e quem vai transformar esse produto, aonde ele vai ser transformado.
né? Você vende material com óleo, você vende tinta, né? E você vende óleo ainda de forma em graxa. Você vende uma série de produtos que vão precisar de licenças ambientais. Pneus, por exemplo, baterias. Esses materiais não podem ser descartados na natureza e não podem ser, de alguma forma, você precisa de licença para comprar um pneu hoje numa indústria. Porque a indústria, quando vende, ela é corresponsável. Se acontecer qualquer coisa ou descarte for feito em alguma área, algum segmento que não seja aquele autorizado para aquele destino da mercadoria, a multa vai vir para a empresa. E o leiloeiro vai ser corresponsável nessa multa. Então é a vantagem de você ter um leiloeiro, que ele vai tomar conta disso. Então é muito importante a classificação e é muito importante também o cadastro ambiental de quem compra. Isso reduz também o número de compradores, mas dá para quem vende uma tranquilidade, porque nem tudo é preço, né? Nem tudo é vou vender pelo melhor preço. Vou vender pelo melhor preço para quem tem condição de comprar e transformar aquele produto de forma correta. Essa é a nossa preocupação. É isso que nós temos que olhar. Sim, é responsabilidade para que não haja implicações jurídicas lógico. Depois, né? Isso é a coisa mais importante. Agora, você falou aí de toda uma infraestrutura, né, que vocês têm. Quanto tempo, em média, demora desde o momento em que a empresa, a indústria, resolve se desfazer daqueles ativos até o momento em que o leilão é realizado? Bom, tem basicamente dois caminhos. Ou a mercadoria já veio para o nosso depósito e está conosco, então ele já entrou numa programação e ali vai acontecer, se for um veículo, por exemplo, uma semana ele está resolvido, mais uma semana para receber o dinheiro vai estar resolvido. Então em 5 dias a gente liquida o assunto. Se for a mercadoria estiver na indústria e nós tivermos que deslocar na indústria, preparar lá, então tem o loteamento, a classificação na indústria, eu diria para você que entre você me contratar e eu entregar o resultado da venda, 30 dias no máximo o problema está resolvido. E você falou muito da indústria, mas eu queria te perguntar também sobre bancos, instituições financeiras, que também estão entre os seus clientes. Grandes clientes meus, né? Os bancos, eles não só todo o material que eles recebem da ação de pagamento, como aqueles que infelizmente são objeto de execução, eles usam tanto os nossos depósitos para guardar, armazenar, como a nossa expertise para vender. Sejam aeronaves, lanchas, né? Nós temos embarcações, todo tipo de produto aparece lá para vender. No mercado securitário, por exemplo, né, nós temos recebem os salvados, né? Que o salvado não é só veículo salvado, isso é a grande maioria dos salvados, mas existem produtos, materiais, né? O caminhão tomba na estrada, tem lá um salvado, né? Uma máquina operatriz podia estar lá e é um salvado, você pode ter matéria-prima que vira um salvado, uma aeronave que sofre um acidente na pista correndo e tudo mais, é um salvado, e tudo isso nós temos expertise para vender. É o nosso segmento, né? Então, nós também prestamos esse serviço e prestamos para vários clientes grandes e importantes que estão conosco há muitos anos. E precisa ser cliente grande para vender coisa em leilão? Qual é o porte médio das empresas que vocês atendem? Nós atendemos todas as pessoas jurídicas, nós não temos nenhum problema. Você pode ter um item para vender, nós temos leilões compartilhados, você vai trazer o seu item naquele leilão compartilhado, um leilão que nós fazemos a cada 15 dias, as inscrições vêm, nós fazemos e atendemos todo mundo. Então você pode ter 5 itens, você vai participar daquele leilão. Você pode ter um leilão muito grande, nós vamos fazer um leilão exclusivo para você. O que manda não é o tamanho da empresa, não. O que manda é a quantidade de bens que você tem para vender. Então, se você tem muitos bens e muitos itens para vender, nós vamos fazer um leilão exclusivo para você. Se você tiver pouca coisa para vender, você vai vender num leilão compartilhado. O que é bom também e os resultados são excelentes. Fala um pouquinho mais desse leilão compartilhado. Como é que funciona essa separação por lotes, essa curadoria? Tá bom. Então, no leilão compartilhado, então, leilão de veículos compartilhados. Então, vamos lá, vamos pegar o exemplo prático. Então, quarta-feira a gente tem um leilão de veículos. Naquele leilão, nós vamos ter 5 veículos de uma empresa, 20 de outro, 8 de outro, caminhões, motos, e eles vão estar agrupados um por um, em lotes. Então, nós vamos começar com o primeiro cliente, depois vamos para o segundo cliente, depois vamos para o terceiro cliente, todo mundo. É um leilão de veículos. O comprador, ele não vai lá para comprar deste banco ou daquele. Para ele, tanto faz comprar do Bradesco, do Safra, do Santander ou do Pan-Americano. Ele quer comprar um carro. O carro serve para ele
está com a documentação em ordem e ele quer comprar. Então ele vai lá para comprar um veículo. Então, leilão de veículo, o marketing está direcionado para um leilão de veículo. Leilão de materiais e equipamentos, nós vamos direcionar o marketing, os compradores, para aquele leilão. Se você tem móveis, equipamentos de escritório e máquinas operatriz, o marketing vai também direcionar para aquele leilão que é compartilhado, mas tanto para quem tem máquinas ou outros, ou sucatas ou inservíveis, nós vamos fazer um leilão que tenha um corpo. O que é importante no leilão? É ter um corpo, né? Porque a hora que a pessoa vem para comprar determinada coisa, de repente ele olha e fala, puxa, também estou precisando daquilo. Ah, também estava querendo, também me serve. E aproveita e compra, né? Então, também um leilão tem que ter um corpo. Diferente dos leilões de imóveis. Os leilões de imóveis eles podem ser exclusivos. Você pode ter um imóvel e faz o leilão daquele um imóvel importante, um grande galpão, ou um apartamento, ou determinada, ou pode ter um grupo também, 10, 15, 20 imóveis, você faz um evento e vai vender. E os imóveis necessariamente não precisam estar no mesmo lugar, na mesma cidade, eles podem estar espalhados em todo o Brasil. Nós vamos fazer o marketing direcionado para as cidades todas do Brasil. Eu não posso vender um imóvel que está em Camaçari, daqui de São Paulo, sistema online, vou vender lá, e o comprador vai estar em Camaçari, eu vou atingir ele lá, tenho como fazer o marketing chegar lá, e aí vai chegar, né? Então é isso. E geralmente quem são os seus compradores? Assim, eu entendo que tenha compradores específicos para alguns casos que você citou, como os inservíveis, as sucatas, etc. Mas em geral, tem leilões também que participam pessoas físicas como compradores? Como é que funciona? Nos leilões de veículos, basicamente, pessoas físicas, o leilão é direcionado para quem tem loja, para os lojistas e para os compradores individuais. Muita gente compra carro no leilão, na segurança de comprar, arruma, fim de semana, né, e vai lá no parque, lá no Anhembi, não sei o quê, e vende. E tem muita gente que compra o carro para uso próprio. Então, aí tem a pessoa física comprando, tem pessoa jurídica comprando, tem revendedor e tem empresas comprando para pôr na sua frota de uso. Máquinas operatrizes, dependendo do estado, elas vão ser vendidas para empresas que vão recuperar essas máquinas e depois vender, principalmente os compradores que estão ali na rua Piratininga, tradicional rua de venda de equipamentos, são nossos clientes há muitos anos, e também aquelas indústrias que determinado equipamento serve para elas na sua linha, não tem dinheiro para comprar a nova, cara, usam o recurso do leilão. As máquinas ainda têm uma vida produtiva pela frente. Máquina operatriz tem uma característica que é da universalidade. Se você pega um torno mecânico, ele é universal, ele serve para qualquer um. Todo mundo quer comprar um torno porque serve para qualquer empresa. Se você tem um centro de usinagem específico que faz determinado produto, ou um bloco, ou alguma coisa muito complexa, é uma máquina que você tem que direcionar porque ela é mais exclusiva para alguém. Então aí que está o segredo, é achar quem está precisando daquele equipamento e direcionar a venda para ele. Você não vai ter um universo muito grande de compradores, mas vai conseguir resolver e liquidar aquele ativo. E, em média, qual é o custo para quem está te contratando? 0. Tá bom esse preço? O preço é 0, porque nós temos uma política na Milan de transferir para o comprador todos os custos. Primeiro, 5% da comissão, né? Que essa é de lei, o comprador paga. Se tiver algum custo de remoção, se tiver algum custo de manutenção, seja do veículo, seja do equipamento, a gente transfere isso para o comprador. Está lá, ele vê, ele enxerga. Então, quem vende, se você vendeu por 100 mil um equipamento, você vai receber 100 mil líquido. Entendeu? Essa é a nossa política lá. E nós vamos tentar vender pelo melhor preço possível para que você tenha o melhor resultado possível. E toda essa assessoria tributária, ambiental, de logística, isso é cobrado à parte ou isso custa zero? Isso tudo custa zero. Então, eu costumo dizer que essa comissão de 5%, ela é suficiente quando você tem grande volume. E nós temos um volume muito grande de venda, o que nos permite dar para o nosso cliente esse custo zero e essa vantagem em contratar a Milan, porque como o nosso volume é grande, nós temos condição de atender muita gente a custos muito menores. Bom, você mencionou, né, no início da nossa entrevista que uma das vantagens é maximizar os preços e você até deu um exemplo aí
muito bom da Mercedes-Benz, que conseguiu alcançar um valor que nem ela imaginava para um produto que ela imaginava que era sucata, né? Ou melhor, que era sucata, mas que vinha sendo vendido. Ela estava mal classificada, então ela vendia mal, né? Eu queria que você contasse pra gente outros cases de sucesso. Bom, a gente tem vários cases. Por exemplo, a gente teve um caso com a Olivetti, né? Quando a Olivetti, hoje é um shopping center ali na Dutra, deixou de fabricar máquinas no Brasil, ela tinha vendido o prédio e ela tinha que desativar em 60 dias a indústria toda. E eu cheguei lá, fui chamado para vender e eles tinham lá um pessoal que tinha vindo da Itália, eles tinham uma oferta na época de 1,5 milhão de $1,5 milhão de dólares por todos os equipamentos que estavam dentro. Eu dei uma volta na fábrica e eu voltei lá e falei, vocês não podem vender isso por $1,5 milhão de dólares, porque vocês têm entre 6 e 8 milhões de dólares aqui dentro. Vocês não podem vender isso por $1,5 milhão de dólares. E eles disseram, não, mas isso aqui está garantido. Será que vai vender mesmo por esse preço que o senhor está falando? Eu falei, bom, o que o senhor está querendo é leilão garantido. Leilão garantido funciona diferente. Então é assim, eu vou garantir que o senhor vai vender $1,5 milhão de dólares. O que passar de $1,5 milhão de dólares, a comissão vai ser 50% desse resultado. Eles olharam para essa situação e falaram, bom, nós vamos vender por $1,5 milhão, nós não vamos perder nada, porque nós só podemos ganhar metade. Então eles ficaram muito satisfeitos, porque eles fizeram, eu fiz $6,8 milhões lá, eles na venda total. Eles fizeram mais de 3,5 e eu fiz outros 3, saiu todo mundo feliz, mas eu garanti. Então se chama leilão garantido. Tem essa possibilidade também e é a possibilidade para todo mundo que tem um prazo para desativar ou tem uma preocupação que aquele valor não seja atingido, ele pode nos contratar com leilão garantido. E a gente vai lá, tecnicamente, e vai dizer para ele, o senhor tem tanto. E nós quero garantir tanto. Tá bom, nós vamos garantir tanto, só que daqui para frente a comissão é outra. Aí não é mais aquela comissão zero que eu te disse que era. E você pergunta assim, mas por que você quer o preço melhor? Porque eu ganho 5%. E 5% de 10 é uma coisa, 5% de 20 é o dobro. Então eu preciso tentar vender sempre pelo melhor preço. Sim, fora que você tem esse olhar mesmo, né? De saber o quanto vale já. Eu costumo dizer que essa expertise de estar na vida, né? Porque assim, são muitos anos andando em chão de fábrica, né? Então eu conheço muito, é uma coisa assim que é muito natural e eu procuro transmitir isso para o meu pessoal e fiz isso, acho que muito bem, quando eu ensinei eles a classificar o valor disso, daquilo, eu mostro para eles, falo, olha, aqui você pensa que não tem nada, mas lá dentro, no fundo, tem muito cobre. E o que vale lá é o cobre que está lá dentro. Então, essas coisas, só a vida ensina e só a expertise pode transmitir isso. E eu dou isso graciosamente para o meu cliente. Maravilha, Ronaldo. E qual é a diferença entre um leiloeiro e outro? Bom, vou ser simples na pergunta, né? Qual é a diferença que existe entre um médico e outro? Né? Se você está com uma perna quebrada, você não vai no otorrino, né? Você vai procurar um ortopedista. E também, do mesmo jeito, que leiloeiro, teoricamente, é tudo igual, assim, que é aquela figura do pregoeiro. Pregão qualquer um pode fazer. A estrutura é que vai fazer a diferença. A expertise é que vai fazer a diferença. É a especialidade daquele leiloeiro. Quando eu comecei dizendo para você, amanhã, se eu tiver um leilão de arte, eu vou procurar um leiloeiro de arte para trazer, para usar a nossa plataforma e ele dá expertise para o cliente, é porque não é um campo que a gente anda bem. Mas no nosso campo, você compra isso. Então a diferença é essa, é o leiloeiro te ajudando a vender. Quando a gente começou a dizer o leiloeiro, a diferença entre o pregoeiro e o leiloeiro é exatamente isso. E os leiloeiros não são todos iguais. São Paulo, por incrível que pareça, tem alguns bons leiloeiros. Né? A cidade é grande, o estado é grande, tem alguns bons leiloeiros, equipados e preparados. E graças a Deus nós somos um deles. E tem a bagagem de cada um e também a questão da confiança, né? Antes de começar essa live, a gente estava conversando muito sobre isso, da relação que você estabelece com muitos dos seus clientes. Depois de 36 anos vendendo, fiz amigos, né? Desses anos todos, né? Que eu conheci muita gente, andei por muitos lugares do Brasil e naquela época, no passado, quando não tinha leilão online, você tinha que ir pessoalmente. Então, ir pessoalmente, estar lá, falar, mostrar, vender,
vai criando uma credibilidade. Então, quando eu digo para um cliente online hoje, ou ele está no pregão, eu digo, olha, pode comprar que é bom e está barato, ele acredita. Né? E ele acredita e ele já comprou muito. Se só pegar o testemunho que nós temos no nosso Instagram, dos clientes que compram com a gente e tudo mais, e você vai perceber esse capital que eu tenho, que é uma coisa que é imensurável. Né? Maravilha, Ronaldo. Nosso tempo acabou. Eu te agradeço por essa conversa tão interessante. Agradeço a todo mundo que está aqui assistindo a gente. Lembrando que essa é uma live produzida pelo Estadão Blue Studio em parceria com a Milan Leilões. Obrigada.